Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro, irmãos, as parábolas de Jesus. Nós temos aí 11 vídeos sobre as parábolas. Você pode dar uma analisada aí na playlist, as parábolas de Jesus. E nesse 12º vídeo, nós vamos ver uma parábola que coloca duas histórias no mesmo nível, na mesma condição. Está em São Lucas, capítulo 14, versículo 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a parábola de hoje é a parábola da torre e do rei que sai a guerrear. Diz o seguinte, Lucas capítulo 14, versículo 28. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, primeira parte da parábola aqui é a parábola da torre, né? Um homem que pensa em construir uma torre, mas que Jesus pede que ele, comece a calcular antes de construir, para saber se ele terá condições financeiras de concluir a torre, ou se quando colocar o alicerce vai embargar a obra, vai parar a obra porque não tem recursos, e as pessoas que virem vão ficar zombando dele. Olha, começou a obra, mas não terminou. O que é que acontece? Aqui Jesus está chamando a atenção para mim e para você para a reflexão antes de começar a fazer qualquer coisa. Refletir antes de agir. Calcular o que será os resultados ou as consequências daquela obra iniciada. O mesmo ele pede para que faça um rei. Versículo 31. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Então ele diz: um rei está pronto para a guerra, mas ele sabe que o exército inimigo tem 20.000 homens. Será que ele vai se sentar para calcular, para examinar, para ver se guerreando com 10.000 homens conseguirá vencer contra 20.000? Aí Jesus diz, se ele calcula a guerra, se ele calcula o exército e as condições de guerra, e percebe que ele não tem chance de guerrear e vencer, que aqui Jesus diz: do contrário, enquanto o outro ainda está longe, o outro rei que vem com 20.000, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Então, ele diz assim: se você percebe que não tem como vencer a guerra, envie mensageiros, uma embaixada para negociar a paz, ao invés de você começar a guerra e perder. Então veja, Jesus coloca aqui duas grandes condições e também coloca duas grandes consequências para quem deseja entrar no discipulado de Jesus. A primeira, ele compara aquele que entra para o discipulado, mas faz aquilo que Jesus disse em outra ocasião: aquele que põe a mão no arado e olha para trás
não é digno de mim. Então ele diz, aquele que coloca a mão no arado, aquele que entra no discipulado, inicia o discipulado, mas depois sai, ele passará vergonha. Ele será visto como alguém que começou e saiu. Ele será visto como alguém que começou e não terminou. E é terrível. Jesus chega a comparar a grande desgraça de um construtor de torre que inicia uma torre e não pode mais terminar. E daí ele está falido. É como uma construtora nos dias que nós conhecemos, dias atuais. Uma construtora pega uma obra, né? Alguém quer construir um prédio, aí aquela construtora vai e ganha aquela obra, começa a fazer o prédio, aí inicia, até faz o prédio todo, mas não consegue dar todo o acabamento, não consegue concluir a obra. Aí a pergunta que fica é, aquela construtora terá que arcar as consequências por não ter concluído a obra e ainda terá o seu nome sujo, o seu nome queimado, né, na linguagem popular, e nunca mais ninguém desejará fazer negócio com aquela construtora. É o que Jesus está dizendo aqui. Quem entra para o meu discipulado, quem coloca a mão no arado, mas olha para trás, não é digno de mim. Então, o mesmo se dá com esse rei, né, que calcula aí, né, se pode guerrear ou não. E concluindo todas as parábolas desse capítulo 14, o versículo 33 diz o seguinte: igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo aqui, olha, todos vocês que entram no discipulado, aqui não é uma exigência de Jesus no sentido de dizer, olha, qualquer um de vocês que quiser ser meu discípulo e não deixar tudo, não pode ser meu discípulo. Não é isso. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2544, né? 2544, deixa eu encontrar aqui, pronto. 2544, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2544, vem nos ensinar o seguinte. Veja, a pobreza de coração. Não é que eu tenho que deixar tudo de fato. Existem pessoas que têm esse chamado. Por exemplo, um padre, um religioso que vai deixar tudo, abandonar tudo realmente e viver somente daquela condição da sua vocação. Mas aqui, nessas duas parábolas, Jesus fala do desapego, né? Veja, o Catecismo da Igreja explicando esse versículo 33. O versículo 33 que diz, igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí o Catecismo diz assim, a sagrada tradição da Igreja. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhe propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhe como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que de sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus, o desprendimento. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas aqui não é o pecado, é das coisas deste mundo, né? Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Aí ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, Mateus 5:3, as bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz.
Jesus celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino dos céus. O Verbo chama pobreza em espírito a humanidade voluntária, o Verbo chama pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo nos dá como exemplo a pobreza de Deus quando diz: ele se fez pobre por nós. Então veja, Jesus deixou de ser Deus quando se fez homem? Não. Jesus deixou o seu poder? Não. Jesus deixou de ser rico? Não. Mas ele se desprendeu da riqueza para fazer a vontade do Pai. Então é isso, exatamente isso, que Jesus quer de nós quando ele diz: calcula se você pode começar uma obra, se você vai terminar ou não. Calcula se você pode guerrear com 10 mil contra um exército com 20 mil. Porque é preciso se desprender dessas coisas do mundo. Não é que você tem que abandonar realmente tudo e agora viver pedindo esmola. Vou viver agora só da providência de Deus. Como? Vou viver na rua pedindo esmola. Tem pessoas que fizeram isso. São Francisco de Assis, por exemplo, fez isso. Mas será realmente que é o seu chamado? Será que você está realmente sendo chamado a fazer isso? Aqui a parábola nos pede o desprendimento. Deus abençoe você. Fica na paz. Dá uma curtida no vídeo, compartilha com teus irmãos e, se for possível, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.